Salve, salve, galerinha! Pauladinha voltou! Galera, vamos continuar as nossas revisões. Bicho, agora tá saindo do forno, coisa linda! Revisão Unesp 2022. Galera, primeira fase chegou, agora é a hora da gente destruir. Quero te fazer uma pergunta. Você tá chegando agora aqui no Se Liga na Bio? Inscreva-se aqui no nosso canal. Cara, tá recheado de conteúdo bom para que vocês possam usufruir de forma muito maravilhosa. E aproveita, deixa like nos nossos vídeos, galera. E claro, por que não? Manda comentário pro Paulada. Paulada vai responder para todos vocês. Vamos para nossa revisão Unesp 2022? Produção, roda a vinheta! Salve, salve, galerinha! E aí, bicho, como é que vocês estão? Bicho, nós voltamos, Pauladinha voltou. Ó, Fisiologia Humana, revisão para Unesp, sensacional para você guardar com bastante carinho. Vamos lembrar um pouquinho? Sistema respiratório humano. Galera, primeira coisa que você tem que guardar é a sequência do seu sistema respiratório. Decora com Paulada. Nariz, faringe, laringe, traqueia. Brônquios, bronquíolos, alvéolos. Da traqueia, que é um tubo que você tem, vai ter uma primeira ramificação, que nós denominamos como os dois brônquios. Estes brônquios vão também ramificar até em terceiros estágios, bronquíolos. Ih, Paulada gaguejou. Depois dos brônquios, que é a primeira ramificação, você tem 3 ramificações a partir dos brônquios, chamados de bronquíolos. Bronquíolo primário, secundário, terciário. E na extremidade dos bronquíolos terciários, nós encontraremos cachos de células denominadas como alvéolos. Moçada, que coisa linda! São nestes alvéolos que nós observaremos a hematose, sinônimo de troca gasosa. Galera, vem comigo. Olha lá. Bicho, estou simbolizando para você aqui um alvéolo. Aqui um vaso venoso, que eu chamei de... que eu escrevi e desenhei como azul. E aqui um vaso arterial, que eu representei como vermelho. Paulado, o que é um sangue venoso? Rico em CO2, carente em oxigênio. O que é um sangue arterial? Rico em oxigênio, carente em CO2. Galera, olha que beleza, bicho. Vamos lá. Primeiro que eu quero que você entenda que aqui nós estamos observando 2 vasos sanguíneos. Fechou? E aqui, ó, esta região que eu fiz aqui no meio, em preto, moçada, são capilares sanguíneos. Aí é uma região de capilar sanguíneo onde realmente as trocas vão acontecer com os alvéolos. Então, as trocas gasosas ocorrem nos alvéolos e os capilares. Nos alvéolos e os capilares. Dos alvéolos com os capilares. Show de bola? Galera, vem comigo. Este sangue venoso, ele está saindo lá do seu coração. Ele está saindo do ventrículo direito do seu coração e através de uma artéria chamada artéria pulmonar, este sangue venoso, ele está chegando aqui. Claro que depois ela transforma-se em arteríolas, que são menores calibres, chega até a região do alvéolo. Galera, preste atenção. O CO2 que está vindo dentro deste sangue venoso, ele está com uma pressão parcial muito maior do que a pressão parcial de CO2 que existe no alvéolo. Então, o que acontece? Naturalmente, este CO2 que está no sangue, como existe uma pressão de CO2 maior no sangue, ele acaba sendo empurrado para o alvéolo. Portanto, lá no nível de capilar sanguíneo, nós observaremos o deslocamento, portanto, desse CO2, e este CO2 ele vai ser eliminado pela sua via respiratória, mecanismo este chamado de expiração. Se ligou? Galera, concomitantemente ou em movimentos alternados, o que nós podemos observar? Você vai inspirar, puxar o ar e, portanto, encher a sua cavidade alveolar de oxigênio. Legal, hein? Este oxigênio na cavidade alveolar agora, ele está com uma pressão parcial de O2 muito maior do que a pressão parcial de O2 que está relacionada ao capilar. Portanto, nesta condição, o oxigênio ele vai ser deslocado para o capilar sanguíneo. Galera,
um dos fatores que são inibidos ou dificultosos no lance da doença que nós estamos vivenciando hoje, a Covid-19, é exatamente isso. Você gera um processo inflamatório neste tal alvéolo que dificulta este deslocamento, consequentemente, de oxigênio. Cara, isso é gravíssimo. Aí precisa entubar o cara, precisa botar oxigênio para que ele possa e consiga sobreviver. Importante isso, tá? Então, o oxigênio agora, ele está sendo jogado por difusão, deslocado por difusão, devido à diferença de pressão parcial, para dentro deste capilar. E aí sim, via este vaso sanguíneo arterial, que é chamada de veias pulmonares, ou veia, no caso pulmonar, nós observaremos este sangue arterial voltando lá para o seu átrio esquerdo. Paulada, então quem está trazendo é a artéria pulmonar, quem está levando são as veias pulmonares. Fantasticamente. Artéria pulmonar venosa, veia pulmonar arterial. Sensacional. Trocas gasosas, difusão passiva, somente dependendo da pressão parcial dos gases entre os dois compartimentos. Sensacional. Sabendo dessa história agora, o que o Paulada quer destacar aqui com vocês? Galera, os gases serão transportados pelo nosso sangue. Quais são os principais fatores que estão envolvidos nisso? Vamos começar pelo CO2. O CO2 tem 3 possibilidades de ser transportados. Primeiro, dissolvido no plasma sanguíneo. Fechou? Segunda maneira, associado à hemoglobina. Então, CO2 mais HB. Isso vai dar um HbCO2. Galera, qual é o nome deste componente? Você lembra? Nós chamamos de carbohemoglobina. Carbohemoglobina. Se ligou? E nós teremos uma terceira possibilidade, a mais abundante, que é na forma do íon bicarbonato. Na forma do bicarbonato. Você consegue entender que aqui dentro tem um CO2? Legal. Galera, aproximadamente 10%, aproximadamente 25%, aproximadamente 65%. 65 com 5, 70, 80, 90, 100% total. Show de bola? Guarde isso, hein? Carbohemoglobina. Agora, galera, vamos lá. E o tal do oxigênio? Ele será transportado de duas formas. Primeiro, dissolvido no plasma. E a segunda forma é associado à hemoglobina. Portanto, você tem o O2 mais HB. Isso vai permitir a formação do HbO2. Galera, quem é o HbO2? É chamado de oxihemoglobina. Oxihemoglobina. Sensacional, hein? Aqui aproximadamente 3%. Aqui aproximadamente 97%. Cara, isso é maravilhoso. Galera, eu quero destacar com você o seguinte. A afinidade do oxigênio com a hemoglobina, ela pode variar com 2 fatores. Pressão parcial de O2. Em tecidos onde a pressão parcial de O2 é elevada, não faz sentido a hemoglobina perder oxigênio para este tal tecido. Portanto, você tem uma afinidade muito grande do oxigênio com a hemoglobina em tecidos onde já há ampla disponibilidade de oxigênio ou pressão parcial elevada. Em contrapartida, agora nós podemos entender o seguinte: se você encontrar um tecido de baixa pressão parcial de O2, o sangue que estiver passando ali pode ter certeza que essas hemoglobinas vão perder afinidade com o oxigênio e liberar este oxigênio para o tecido. Isso é importante, hein, moçada? Segundo fator, o famosíssimo efeito Bohr. Galera, se você alterar o pH do sangue, se ele for diminuído, por menor que seja essa diminuição do pH, a hemoglobina também promove liberação de oxigênio. Cara, tudo isso é muito maravilhoso. Se ligou? Espero que você tenha aproveitado. Para finalizar essa história, eu gostaria de te falar disso aqui.
Você já ouviu falar desta reação CO mais HB, formando um complexo denominado como HBCO? Paulada, quem é o CO? É o monóxido de carbono. Ele pode interagir com a hemoglobina? Sim, de maneira extremamente estável. A hemoglobina com CO2 é instável, pode ser liberado rapidinho. A hemoglobina com oxigênio é instável, pode ser liberado por alteração de pH, variação de pressão de O2. Galera, agora a interação do CO com o HB é completamente estável, dificilmente será rompida. Galera, qual é o nome deste componente? Vem comigo. Chamamos de carboxihemoglobina. Abreviei lá para você. Paulada, eu vou confundir carboxi com carbo. Não. Carboxi, quando ele se liga na sua hemoglobina, ele pode te causar uma intoxicação. Você pode morrer por asfixia, porque as suas hemoglobinas não serão mais liberadas para transportar oxigênio, CO2. Então o CO, ele é tóxico. Então guarde. Carboxihemoglobina, porque existe toxicidade. Ele é tóxico. Ah, que beleza, moçada. Problema, hein? Pessoas que antigamente ficavam tomando banho com chuveiros aquecidos a gás ou casas aquecidas a gás, esse gás que era o monóxido, ele vaza, ele não tem cor, não tem cheiro. As pessoas inalavam e podiam, obviamente, ter morte por asfixia. Hoje, isso já não é mais tanto problema. Primeiro porque tecnologias melhoraram, as garagens onde os carros ficavam lá ligados, aquecendo o motor, soltando o monóxido, hoje são todas fenestradas por portões, por muros que são portadores de tijolos com perfurações. Isso causou muito problema, hoje já não é mais tão grave a situação. Galera, se ligou? Aguenta a mão, esta foi a primeira parte importante da fisiologia que nós devemos destacar aqui juntamente com vocês. Aguenta aí, Paulada já volta. Segura a mão! Salve, salve, galerinha! Adivinha quem voltou? Pauladinha voltou. Vamos rebentar, vamos acertar vários teminhas da provinha da Unesp 2022. Galera, Paulada tá animadão, tenho certeza. Certeza é difícil, né? Mas, bicho, grande chance desse tema aparecer para vocês nas provas que ainda apresentam, principalmente na provinha da Unesp. Vamos lá? Sistema endócrino. Estou falando sobre glândulas endócrinas. O que é isso? São glândulas que estão envolvidas por vasos capilares e que secretam diretamente para estes vasos o seu conteúdo. Diferente de glândulas exócrinas, como são as suas glândulas lacrimais, mamárias, sudoríparas, que apresentam ductos de secreção. As endócrinas não, são envolvidas por vasos e secretam diretamente para estes vasos sanguíneos. Galera, existem duas glândulas endócrinas que estão localizadas no seu pescoço, chamadas de tireoide e paratireoide, na região laterofrontal da sua traqueia, mais ou menos aqui nesta regiãozinha aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó, Paulada vai chegar mais perto para você ver, ó, mais ou menos nesta regiãozinha aqui, galera, ó, que vocês conseguem observar, aqui, ó, fechou? O que nós estamos visualizando? Você encontra a sua tireoide. Abaixo da sua tireoide existem 4 pontuações que nós denominamos como sendo paratireoides. Então tá aí no seu pescoço. Show de bola. Galera, a tireoide tem diversas funções. Além de produzir o T3, o T4, né? O triiodotirosina ou tetraiodotirosina, que são componentes importantes na regulação do seu metabolismo. A tireoide também produz um hormônio chamado calcitonina. Moçada, importante este hormônio. E a paratireoide produz um hormônio chamado de paratormônio. Galera, vou propor aqui para vocês 2 situações importantes. A primeira delas, imagine um indivíduo apresentando hipercalcemia sanguínea. O cara está com muito cálcio no sangue. O que vai acontecer? Então, ó, o cara que tem hipercalcemia, ele está com elevada concentração de cálcio, consequentemente no sangue. Legal? Galera, e daqui a pouquinho eu vou propor para você um cara que está com hipocalcemia. O que significa isso? Este indivíduo apresenta uma baixa
concentração de cálcio no magnífico sangue. Eita, que beleza, galera! Show de bola, hein, bicho? Vamos lá! Agora, qual que é a nossa história? Vamos primeiro avaliar essa primeira situação. Galera, o cara que tem hipercalcemia, ele vai secretar um hormônio, chamado... Quem que secreta este hormônio? A tireoide vai secretar um hormônio chamado calcitonina. Eita, que beleza, Paulada, calcitonina. Isso, este é um hormônio produzido pela tireoide, estimulado pelo indivíduo que tem uma hipercalcemia. Galera, o que a calcitonina ela vai fazer? A calcitonina, ela vai estimular uma célula importante denominada como osteoblastos. São células ósseas. Ó, as células que vão ser estimuladas são estas: osteoblastos. São células do tecido ósseo. O que estes osteoblastos eles fazem, moçada? Eles vão pegar o cálcio que está no seu sangue em alta quantidade e deslocar este cálcio para o tecido ósseo. Portanto, o cálcio 2+, ele vai ser deslocado para o osso, baixando, portanto, a concentração de cálcio no seu sangue. Além disso, uma outra situação será também manifestada pela calcitonina. Ah, Paulada, é mesmo? Moçada, ela acaba também permitindo uma certa diminuição de absorção de cálcio pelo intestino. Ah, que legal, que coisa linda. E além disso, viu, moçada, estimula a reabsorção de cálcio do capilar sanguíneo lá da região do seu néfron, para poder tirar cálcio do seu sangue e jogar mais para a sua urina. Olha que lindo. Desloca cálcio do sangue para o osso devido à ativação do osteoblasto, diminui a absorção de cálcio no intestino e estimula jogar cálcio para a sua urina para que você possa eliminar este excesso. Cara, isso é maravilhoso, hein? Anota, osteoclasto é um tipo de célula que constrói tecido ósseo, por isso que retira o cálcio do sangue. Se ligou? Muito bem. Galera, agora vem comigo. Imaginemos aí, claro, quando você reduz esta concentração de cálcio no sangue, esse mecanismo inicialmente ele é inibido, por isso chamamos de um feedback negativo. Legal? Vamos lá. Galera, agora vem comigo. Imagine agora que uma glândula chamada de paratireoide, olha lá, paratireoide. Paulada, quem é a paratireoide? É aquela glândulazinha, 4 pontuações que estão atrás da tireoide. Quando você está com hipocalcemia, a paratireoide ela vai liberar um hormônio chamado de paratormônio. Paulada, quem é o paratormônio? É um hormônio extremamente importante que vai fazer o seguinte: você está ligado? Uma célula multinucleada que tem no seu tecido ósseo chamado de osteoclasto. A função do osteoclasto é degradar tecido ósseo. Peraí, Paulada, agora está faltando cálcio. Isso. Os osteoclastos, que são células do seu osso, perfeito? O que vão fazer? Vão pegar cálcio do osso e deslocar agora para o sangue. Ah, Paulada, que beleza, que situação mais maravilhosa. A partir dessa condição, você começa agora a elevar a concentração de cálcio no sangue. Além disso, acaba consequentemente aumentando a absorção de cálcio lá no intestino, para jogar mais para o sangue, e diminui o deslocamento de cálcio para a sua urina, para reter, consequentemente, maior quantidade de cálcio no seu sangue. Galera, osteoblasto, estimulado por calcitonina, constrói tecido ósseo,
osteoclasto, estimulado pelo paratormônio, degrada tecido ósseo, ambos relacionados com a regulação de cálcio no seu organismo. Cara, que coisa maravilhosa, moçada! Essa revisãozinha show de bola, espero que você tenha gostado. Segura aí, tem mais coisa ainda pra gente poder relembrar. Show de bola? Segura a mão! Adivinha quem voltou? Pauladinha voltou, galera! Mudamos um pouquinho o esquema, agora é fisiologia, só que vegetal. Ó, filezão para sua prova da Unesp. Transporte da seiva bruta, ou também chamada de seiva inorgânica. Moçada, seiva mineral, como você queira. Basicamente a composição dela é água, sais minerais, bicho, alguns hormônios, enfim. Mas galera, quem que realiza o transporte da seiva bruta? É um vaso condutor chamado de xilema, formado por células que nós denominamos como elementos de vasos ou traqueídeos, também podem ser chamados. Galera, são células mortas, totalmente lignificadas, com ampla rigidez. Portanto, vou te dar uma dica. O xilema, que está localizado mais na região central do caule, galera, ele, além de ser responsável por transportar seiva bruta, ele também gera sustentação para o vegetal, em função do seu aspecto anatômico. Legalzão? Galera, a questão é a seguinte, o cara vai chegar para você na prova e vai perguntar o que determina, o que explica a subida da seiva bruta. Ou seja, você observou aqui um super esquema do Paulada, uma região de raiz, esta região da raiz chamamos de zona pilífera. Galera, eu estou trabalhando com uma raiz que está vinculado a um grupo de plantas chamadas de dicotiledôneas. Tem uma raiz grossa, pivotante, com raízes laterais. Claro que eu nem representei as raízes laterais, mas aqui, ó, estamos falando da raiz pivotante. Esta zona onde existem pelos absorventes ou tricomas, estruturas relacionadas à absorção de água. Galera, isso aqui é a zona pilífera. Zona pilífera. O que acontece? Existem 4 mecanismos que, em conjunto, explicam a subida da seiva bruta. Galera, subida vai vencer a ação da gravidade. O primeiro fator é o que nós chamamos de pressão positiva da raiz. O que acontece nesta pressão positiva da raiz? Galera, as células internas desta raiz, elas vão começar inicialmente por transporte passivo, depois com deslocamento ativo de íons, de H+, está alterando o potencial, potencial osmótico das células. O que vai acontecer? As células internas dessa raiz vão elevar o potencial osmótico por absorver grande quantidade de íons. Graças a isso, acaba jogando esta grande quantidade de íons para dentro do xilema, elevando amplamente o potencial osmótico. Dessa forma, a água que está no ambiente, ela acaba sendo puxada para dentro do xilema. E como lá no xilema o potencial osmótico está muito grande, devido ao deslocamento ativo de íons, essa água não para de entrar. Então essa água começa a empurrar a coluna d'água para cima. Este, portanto, representa para a gente o primeiro fator que explica a subida da seiva bruta. Galera, pressão positiva da raiz e adesão ou capilaridade eram 2 conhecimentos que, no princípio do estudo, foram definidos, mas que depois foram complementados por esses 2 aspectos. Paulada, o que é adesão ou capilaridade? Dá um zóio aqui, galera. Se você tiver um recipiente comigo, imagine que isso aqui seja um recipiente e que ele está, consequentemente, cheio d'água. Fechou? Nós vamos introduzir aqui nesse recipiente um tubinho. Quanto mais fino ele for, melhor. Olha lá, nós vamos introduzir aqui um tubinho. Quanto mais fino ele for, melhor. Você vai perceber, moçada, que naturalmente, quanto mais fininho ele for, a água aqui, ó, ela vai penetrando, consequentemente, no interior desse tubo e consegue chegar numa altura, dentro do tubo, maior até do que a água do recipiente. Só que se nós ampliarmos isso daqui, você vai ver essa região mais ou menos assim, ó. Então aqui tá, né? Olha lá. Galera, o que você vai visualizar? A água onde ela não para de forma retilínea, ela fica abaulada. O que isso tem a ver? Isso tem a ver o seguinte, se você perceber comigo, nas regiões das paredes dos tubos, quanto mais fino ainda melhor,
as moléculas de água interagem com essas paredes e são puxadas em direção à parede. Isso acaba aumentando, porque você forma uma resultante que acaba empurrando toda a coluna d'água para cima também. Então adesão ou capilaridade é isso. Moléculas de água aderem na parede do tubo e acabam puxando a coluna d'água de forma também mais satisfatória. Então já são dois motivos. A pressão positiva da raiz que empurra para cima e a adesão ou capilaridade, quanto mais fino o calibre, mais ele joga mais para cima por interagir com as células da parede. Se ligou? Portanto, mais um fator citado que explica a subida da seiva bruta. Galera, agora dá um zóio comigo. Estes outros dois fatores, coesão, sucção e tensão, que associa-se ao puxão transpiracional, cara, estes fatores foram determinados por dois pesquisadores. O famosíssimo Dickson, conhecida a teoria de Dickson, portanto, só que ele tinha um parceiro chamado Joly. Dickson e Joly propuseram estes outros dois fatores. Paulado, o que é coesão? Eles perceberam, moçada, que a coluna d'água que está dentro do xilema, as moléculas de água estão todas interagidas por ligação de hidrogênio, formando uma coluna d'água contínua. No entanto que, se eu tivesse essa possibilidade de puxar uma única molécula lá em cima, na folha, toda a coluna d'água dentro do xilema também seria puxado. Isso é coesão, é formação de uma coluna contínua dentro do xilema. No entanto, que se essa coluna romper, pode desencanar. Não tem mais transporte xilemático. Legal? Então, terceiro fator explicado. Pressão positiva da raiz empurra. Adesão ou capilaridade, as moléculas interagem com a parede, então são puxadas. E a coesão formando uma coluna única. Legal. Agora, galera, na folha de um vegetal, que estou representando mais uma vez uma folha de uma dicotiledônia, nervuras todas reticulares em formato de rede, nós observaremos algumas estruturas específicas na epiderme chamada de estômatos, que permitem com que esta folha perca água na forma de vapor. Olha que delícia! Galera, agora é que vem a história. Quando a folha perde água por transpiração estomática, a água dentro da coluna, ou melhor, dentro do xilema, será puxada. Galera, deixa eu te contar uma coisa. Você já tomou água em canudinho? Já. Se você pegar um canudinho de plástico, bota uma ponta dele na tua boca e lá na bundinha do canudinho você vai tampar com o dedo. Puxa! O que acontece com as paredes do canudinho? Elas colabam. Galera, se eu tirar o dedo lá da bundinha do canudinho, o ar entra novamente no canudo e ele volta ao normal. Então lá dentro existiu uma pressão negativa. Show? No entanto, que a hora que eu tirei o dedo do canudo, o ar entrou. É a mesma coisa que acontece aqui. Quando a água é puxada por transpiração, gera uma tensão negativa na parede do xilema. Olha minhas mãos, moçada. Uma tensão negativa na parede do xilema. Quando essa parede volta ao normal, ela gera sucção. Então quer dizer que o puxão transpiracional é isso. A transpiração gera uma tensão na parede. Quando ela volta à condição inicial, ela aumenta a sucção lá na região da raiz. Exatamente. Portanto, galerinha, galerão, quarto fator que explica a subida da seiva bruta. Portanto, quais são os fatores que explicam a subida da seiva bruta? Pressão positiva da raiz, adesão capilaridade, coesão, puxão transpiracional, sucção e tensão. Galera, isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. E dessa forma, nós finalizamos este momento importante da revisão da fisiologia. Espero que você tenha aproveitado. Passei por 3 temas importantes e varremos vários outros detalhes. Galera, desejo para você uma ótima prova. E você curtiu o nosso vídeo? Fala a verdade. Deixa like pra gente.
Galera, é muito importante para que eu continue produzindo este material para vocês. E ó, não precisa assistir revisão da Unesp só desse ano. No Se Liga na Bio tá recheado de revisões, todas elas diferentes umas das outras. Desse ano, do ano passado, galera, todas elas são viáveis para acrescentar conteúdos na sua cabeça. Mas é claro que esse ano chegou uma fresquinha, show de bola para vocês aproveitarem. Moçada, um beijo no seu coração, boa prova, até os próximos vídeos. Se liga na Bio!